Só alegria, beleza pura, e hoje vamos começar aí falar um pouco aí sobre o que foi o período regencial. Lembrando que em vídeos anteriores aí falamos aí sobre o governo de Dom Pedro I. Estou aqui eu, Luiz Nazes, aqui com minha companheira de gravação, a Nina, que está aqui para ajudar hoje. E vamos falar aí um pouco sobre o que foi esse período aí, conhecido como período regencial, um período provisório, né? Aquele período que ficou entre o primeiro e entre o segundo reinado. Lembrando que Dom Pedro II não podia assumir simplesmente pelo fato de que Dom Pedro II era uma criança que ainda tinha ali os seus 5 anos de idade. Então por isso que foram escolhidos regentes para governar aí, para tutelá-lo. Olha que bonito, né? A palavra tutelar. Perfeito, vamos lá. Então o período regencial ocorreu entre 1831 e 1840, ou seja, foram 9 anos de período regencial. E é importante deixar bem claro que também durante esse período houve uma grande estabilidade, tanto econômica, quanto política, quanto social. Então é um período em que os grupos políticos vão se degladiar, não sei se é assim que fala, por mais espaço dentro do cenário político brasileiro, enquanto as províncias vão querer cada vez ter uma maior autonomia dentro do cenário político nacional. Então vai ser um período bastante conflito dentro da política. E aconteceu, obviamente, aí, depois da queda de Dom Pedro I, que se demonstrou aí como posso dizer, um governante extremamente incapaz. O Dom Pedro I foi um governante que ele não tinha habilidade política para conciliar ali os interesses daquele país que estava se formando ali no momento, que era o Brasil. Tchau. Tchau, minha assistente foi embora agora. Perfeito. É importante lembrar os grupos políticos que estavam envolvidos aí nesse cenário, né, da política nacional. Você tinha os restauradores, que eram antigos membros do Partido Português que apoiavam Dom Pedro, e mesmo depois que Dom Pedro I foi embora, foi exilado não, né? Foi mandado embora para Portugal. Esses restauradores eram formados também por portugueses, né? Eles eram ex-membros, eles eram membros do ex-partido português, e eles queriam muito o retorno de Dom Pedro I para que ele voltasse a governar o Brasil aí com um certo caráter absoluto em seu poder. Temos os liberais exaltados, que queriam a descentralização do poder e maior autonomia para as províncias, e temos os liberais moderados, que queriam aí, que defendiam a política do jeito que ela estava, né? Com a limitação do poder imperial, né, não poder absoluto, mas que as províncias aí dependessem um pouco mais ali do governo central. Formado pela elite agrária, principalmente ligada à produção de açúcar, que era o que dava dinheiro no Brasil nessa época, e temos também isso que defendiam também a manutenção da escravidão, né? Então é liberal, entre aspas, né? Um liberal que mantém aí a escravidão, para você ver as contradições da política nacional. Certo, aqui temos uma charge, né, um desenho que representa muito bem aí, temos aí Dom Pedro II com 5 anos de idade, e aqui temos os membros aí essas três correntes de pensamento político, né? Olha que bonito, que lindo. Então vamos lá. Perfeito, que já foi falado, né? Então a solução, como Dom Pedro II não podia assumir o poder, ele não era maior, era preciso ser considerado maior para exercer o cargo de imperador, né, da monarquia brasileira. Então a Assembleia Nacional decidiu aí votar uma regência trina. E nessa regência trina você tinha representantes aí dessas três correntes de pensamento do Brasil. A primeira regência trina, ela é chamada de provisória, porque o parlamento estava um pouco defasado aí, devido aí a um recesso, né, na Assembleia, então não tinha todos os membros, então eles decidiram aí, em 1831 fazer para uma regência trina provisória, certo? E o grande mote dessa regência trina provisória, o grande ato que eles acabaram estabelecendo aí foi a suspensão do poder moderador. Então, o poder moderador, que é o que causou aí o primeiro grande embate político no Brasil, né? Dom Pedro I se indispôs com a sua base política, que era o setor agrário. Por quê? Porque Dom Pedro I criou o poder moderador, que é um poder absoluto. A elite agrária já não estava interessada mais nesse tipo de poder, né? Então, foi o primeiro ali ranço entre essas duas partes. Perfeito. E nessa primeira regência trina tínhamos aí o Carneiro de Campos, que era um restaurador. Tínhamos Lima e Silva, que era um militar meio conciliador, né? Ele que mediava os interesses ali. E temos Campos de Vergueiro, que era um liberal
moderado. Certo? Então temos aí, ó, restaurador, um liberal moderado. Você vê que os exaltados eles foram meio que escanteados nesse primeiro momento aí na regência trina provisória. Olha que lindo. Perfeito. E aí temos aqui a figura de Lima e Silva, que é um militar que tinha bastante destaque dentro, né? Tinha uma carreira militar grande no Brasil. Ele acabou sendo aí eleito aí como um conciliador, né? A gente sabe que o Brasil tem um apreço enorme pelas forças militares, se não é de hoje. É quase um fetiche do povo brasileiro, né? Em 1831 ainda foi eleita a regência trina considerada permanente, que foi de 31 a 35, ou seja, um mandato de 4 anos. Que aí você tem meio que a divisão do Brasil em duas grandes regiões. Vamos lá. É como se o Brasil fosse dividido entre a região norte e como se o Brasil fosse dividido entre a região sul. É como se fossem duas grandes regiões do Brasil. Aí você teve o Braulio Muniz representando os interesses das províncias do norte. Você teve Lima e Silva, mais uma vez, com seu prestígio militar, fazendo um papel de conciliador. E você teve Costa de Carvalho ao sul, representando os interesses das províncias do sul do país. Então, na regência trina permanente, você tem uma divisão em regiões do Brasil e o interesse aí de cada região, né? E podemos colocar também Padre Feijó como aí um representante, um ministro da Justiça, né? Que também vai ter um papel muito importante nesse momento. Então, foram eleitos aí representantes de cada região do país. Duas coisas importantes aí foram criadas durante a regência trina permanente, né? Primeiro, nós temos a Guarda Nacional, criada ainda em 1831, que ela foi estabelecida aí para apaziguar, para tranquilizar as revoltas, porque o Brasil aproveitou, as grandes regiões, as províncias, aproveitaram esse momento de instabilidade política para exercer a sua influência e você teve algumas revoltas pipocando pelo Brasil e algumas revoltas até de caráter emancipacionistas. Lembrando que as revoltas elas começaram não no período regencial, você teve revoltas antes, já desde o governo Dom Pedro, lá que você teve a famosa Confederação do Equador. E no período regencial a mesma coisa. Eles aproveitaram uma espécie de vácuo, entre aspas, no poder, para poder aí, tentar aí, exercer aí os seus direitos, né, e etc., pedir por melhores condições de vida. Mas quem podia fazer parte dessa Guarda Nacional? Cidadãos entre 21 e 60 anos, membros da elite agrária, ou seja, que eram chamados de coronéis. Então aqui, tá vendo como o brasileiro ele tem um fetiche muito grande nessa questão militar, né? A elite agrária, que era quem comandava a Guarda Nacional, lembrando que são os grandes produtores de açúcar, eles já recebiam esses títulos de coronéis. Então, títulos militares, eles não vão ficar somente na mão de militares, né? Então, depois você vai ter os barões do café. Então, o Brasil ele tem esse fetiche militar aí desde sempre. E ser chamado de coronel é um símbolo, né? É como se você pertencesse a uma elite. Era uma maneira de você se destacar socialmente, né? Então aqui nós temos membros da Guarda Nacional, lembrando que o intuito da Guarda Nacional não era proteção não, era acabar com as revoltas provincianas da pior maneira possível, né? Através de repressão mesmo. E outra coisa que foi criada também nessa regência trina permanente foi o Ato Adicional de 1834, que é um ato adicional que ele fez o quê? Ele deu maior autonomia às províncias, né? Hoje a gente chama de estado. Hoje é muito comum falar estado de São Paulo, estado de Santa Catarina, Paraná. Naquela época o nome era de províncias, né? Para deixar bem claro para vocês aí. A regência trina permanente, segundo o ato adicional de 1934, passaria a ser una, ou seja, em vez de você escolher 3 representantes, você vai passar a escolher um representante só, que vai exercer esse poder executivo aí. E o regente passou a ser eleito aí pelo voto secreto em um mandato aí de 4 anos. Né? Então você vê que a política dentro do Brasil está se mexendo ao jogo pelo poder aí. E aqui nessa nossa próxima imagem aí, temos membros do Parlamento Nacional, composição política do Brasil. Olha que lindo. Teremos a primeira regência una aí, regência una de Feijó, que aliás o Feijó ele foi eleito através de votos, né, um processo eleitoral, melhor dizendo, e ele tinha ganhado destaque ali porque ele foi um dos principais influenciadores ali na criação da famosa Guarda Nacional, né, que foi um ato político aí que acabou aí
fazendo com que ele ganhasse prestígio no cenário político nacional. Então, a regência de Feijó vai durar de 35 a 37, então você vai ver que não vai durar 4 anos, até porque o regente Feijó vai passar aí por uma série de instabilidades políticas aí com as quais ele não vai saber lidar muito bem. E ele era um representante ali dos liberais moderados. Durante o seu período, você teve a eclosão de várias revoltas com as quais ele sofreu pressão, não conseguiu lidar e acabou aí abdicando do seu poder em 1837, ou seja, ele não terminou o seu mandato porque não conseguiu lidar muito bem com as revoltas sociais que a gente vai ver mais à frente, que foram várias revoltas sociais de vários segmentos sociais. Então foi um período realmente muito conturbado aí, politicamente no cenário nacional. Aqui você tem o regente Feijó, o padre Feijó, olha que bonito, Diogo Feijó, se não estiver enganado, né? Perfeito, peraí que eu estou voltando. Aqui, ó. Revoltas aí nos períodos, as principais revoltas aí do período regencial, né? Então temos aí a cabanagem, que foi de 35 a 40. Eu não vou aprofundar muito nessas revoltas, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Depois, mais para frente, eu posso fazer aí pequenos vídeos falando um pouquinho sobre cada revolta aí. Então você teve cabanagem na região norte, né, na região que era chamada Grão-Pará, na província de Grão-Pará, né? Você vai ter a balaiada em Maranhão e Piauí, 1838 e 41. Você vai ter a sabinada na Bahia, que vai de 37 a 48. Você vai ter a importantíssima revolta dos malês. Essa aqui eu vou fazer uma observação que ela é realmente muito importante, porque a revolta dos malês foi uma revolta que foi promovida por escravos. Então isso é bom para acabar com aquela ideia de que aquela falsa ideia que existe no Brasil de que o escravo meio que aceitou a condição de escravo. Não. A condição de escravo ela não é natural, ela é uma imposição. Ninguém nasce para ser escravo, não existe biotipo para uma pessoa ser escravo, não é porque o biotipo dela é mais forte que ela tem que ser feita de escravo, isso é tudo conversa mole. Então, o escravo ele não vai aceitar a sua condição de escravidão e na Bahia, em Salvador, para ser mais exato, em 1835 vai eclodir essa revolta de escravos. Então ela vai ser uma revolta importantíssima também, porque ela vai demonstrar que o setor ali, os escravos, eles queriam também ali lutar por maiores direitos, né, por melhores condições de vida aí, certo? E aí vamos ter a Guerra dos Farrapos, que vai de 35 a 45 na região ali do Rio Grande do Sul. Então, durante o período, algumas revoltas começaram no período Feijó ali e acabaram adentrando aí outros períodos, né? Mas foram revoltas assim que elas eclodiram mais ou menos que na mesma época, então o regente Feijó acabou não lidando muito bem com essa situação, tomou muita pressão e aí acabou pedindo para sair, o que também é muito comum na política nacional, né? Políticos que renunciam dos seus cargos. E aqui temos uma imagem colocando aí em destaque a revolta dos malês. Olha que bonito, que essa revolta é maravilhosa, mas essa revolta merece um vídeo completo de 1 hora, sem dúvida. Esse período entre 31 e 37, desse grande período regencial, ele é considerado um período de avanço liberal, né? Então você teve representantes aí da política liberal dentro do país. Então são representantes que estão dando poder maior às províncias, que estão descentralizando o poder, ou seja, tirando o poder ali do governo central e colocando nas províncias, o que é muito interessante, né? Por exemplo, hoje o Brasil é uma grande federação, mas o Brasil, o poder dele é dividido entre os estados, né? Os estados têm uma maior autonomia sobre o que fazem em suas regiões. O que a gente está vendo agora aí é a questão da Covid, né? Você teve uma briga entre o poder executivo lá do presidente com o poder executivo dos estados, os governadores e presidentes brigando para saber qual seria a melhor política para combater, né, a expansão do coronavírus, né? Então o presidente não pode mandar no estado quem manda é o governador, e isso vem dessa época aqui do poder descentralizado. E no caso do Brasil, é óbvio que a política de controle da pandemia aí foi patética, né? Tanto é que a economia está rolando solta aí. A epidemia, né, melhor dizendo. É pandemia. Epidemia quando é regional, né? Pandemia é globalizada. Certo? Então, nesse período, tantos liberais exaltados como restauradores perderam força política. Então, durante esse período de 31 a 37, os que mais se destacaram no poder foram aqueles liberais ali mais moderados. Certo? São os que mais cresceram durante o período regencial. A pessoa que preparou esses slides aqui é uma pessoa maravilhosa, preparou tudo certinho. E dentro dos liberais moderados, já que os outros
as outras correntes políticas elas foram isoladas, né? Então você teve os moderados no poder. E dentro dos liberais moderados, você vai ter uma divisão, você vai dividir em duas partes. Você vai ter os liberais a favor da descentralização, ou seja, eles queriam descentralizar mais e mais e mais, fazer a manutenção desse sistema, e você tinha os regressistas que queriam ir a favor de uma centralização maior. Eles queriam liberar, mas não queriam liberar tanto, né? Então você tem aí os progressistas e os regressistas dentro de um mesmo partido político, né? Dentro de uma mesma corrente de pensamento, melhor dizendo. Aí você vai ter a regência Una de Araújo Lima, que vai ser a última, né? Que vai ser de 37 a 40, e o Araújo Lima vai ser um representante dos conservadores, daqueles regressistas. Tanto é que o grande destaque do governo dele é atacar o ato adicional 34, minando o poder das províncias e aumentando o poder central aí. Então você vê que no Brasil isso é muito comum também. O governo que entra agora, ele tenta desfazer o que os governos anteriores fizeram, né? Então o Brasil ele não tem esse projeto de continuidade em nome de um bem maior. O Brasil não tem um projeto social, né? O Brasil ele é feito meio que no improviso de qualquer jeito aí durante muito tempo da sua história, né? Isso vem desde a época aí do período. O governo Dom Pedro I também não tinha projeto político, social nenhum, né? Então o Brasil ele sofre essa carência. E quando parece que o Brasil está criando um projeto social, é eleito um outro governante que vai e desfaz tudo que foi feito. Então vira esse carnaval aí de ilusões aí que é o Brasil, né? E o período aí do regente Araújo de Lima é um período aí que você tem um regresso do partido, um regresso conservador, melhor dizendo, né? Aqui temos Araújo Lima. Olha que bonito. Perfeito. Então, se o período de 31 e 37 é um avanço liberal, né, um avanço progressista, no período de 37 a 40 você tem um avanço do regresso, né, na política nacional. Então, os conservadores acabaram ganhando maior espaço aí. E o cenário político é esse. Então, além de ter que lidar com todas aquelas revoltas sociais que estavam pipocando pelo Brasil inteiro, você tinha uma política... você tinha uma briga política muito grande dentro do parlamento, a tensão social. Então, criou-se aí a ideia de que talvez a solução para o Brasil começar a caminhar para frente seria aí o poder nas mãos do imperador. Mas o imperador é muito jovem. Então, o que vai acontecer? Em 1840 vai acontecer o famoso golpe da maioridade. O que é o golpe da maioridade? Os liberais vão dar o golpe para tirar os conservadores do poder e impedir o avanço das ideias aí conservadoras. Então foi um golpe. O Brasil ele não acabou nem muito bem de ser independente. Na verdade, Dom Pedro I deu o golpe no pai dele, né? E Dom Pedro I tomou o golpe. Aí em 1840, o regente ele vai tomar um golpe, né, no parlamento ali para assumir o Dom Pedro II. Então o Brasil... não tem uma tradição democrática, o Brasil tem uma tradição golpista. É por isso que a gente acha que golpes políticos são coisas que são naturais do Brasil, né? Por isso que a gente encara um golpismo com uma certa naturalidade, até porque o golpismo ele acontece na política nacional de tempos em tempos, é uma realidade. A nossa realidade não é democrática, a nossa realidade é golpista. A gente tem uma tradição nisso, infelizmente, né? E esse golpe é o quê? Esse golpe constituiu em reconhecer a maioridade de Dom Pedro II aos 14 anos de idade. Então, Dom Pedro II ele não teve que atingir a idade certa. Com 14 anos de idade já foi antecipado, já foi considerado maior. Os liberais tiveram o apoio aí do parlamento e em 1840 ele foi considerado imperador do Brasil, mesmo tendo aí 14 anos de idade. A ideia de Dom Pedro II também não veio só dos liberais, né? Dos progressistas. Essa é uma ideia também que venderam para a população e a população acreditou realmente que não, cara, para acabar com as revoltas sociais aí, revoltas aí provincianas, é a figura de Dom Pedro II. E as pessoas tinham uma certa esperança sim na figura de Dom Pedro II, até porque o Dom Pedro II seria um imperador, porém, diferente do seu pai, Dom Pedro II seria um imperador brasileiro. Aliás, Dom Pedro II ele é uma crença que ela foi instruída nos princípios filosóficos, iluministas, a ponto de como se ele tivesse sido criado para ser um político muito melhor do que o pai dele foi de fato. Não precisava de muita coisa. O pai dele a gente viu que foi um desastre. Mas Dom Pedro II vai acabar sendo aí um político com uma força maior realmente.
certo? Então, o saldo final, o período regencial foi um período de grandes conflitos políticos, você teve uma briga política enorme, ninguém sabia, ninguém tinha um projeto social para o Brasil. As correntes políticas ali vigentes estavam dando golpes uma nas outras, e esse período que é considerado de transição, ele acabou antes do tempo, por causa do golpe da maioridade. Então Pedro II, é óbvio, quando ele vai assumir o poder, ele vai se cercar de liberais progressistas ali ao seu redor. Afinal de contas, ele só chegou ao poder com o apoio dessa parcela política. E temos aí Dom Pedro II, olha que menininho lindo. É o cara que foi criado para ser imperador desde que ele era jovem. Perfeito? Se tiver alguma dúvida aí, deixe aí nos comentários. Se eu farei uma besteira que eu peço desculpas, pode acontecer. Esse aí, um abraço. Até a próxima.